Trump conseguiu eleger sua indicada à Comissão de Direitos Humanos da OEA. Isso significa que Pedro Vaca tem uma nova chefe, uma chefe diretamente ligada a Marco Rubio. Pedro Vaca, notoriamente de esquerda, é o responsável pelo relatório que apura a ameaça à liberdade de expressão no Brasil. Todos devem lembrar da sua visita ao Brasil, na qual ele ouviu vítimas de Alexandre de Moraes. O relatório específico sobre esse caso não saiu até hoje. Mês passado, ele foi visitado pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Felipe Barros. Barros o pressionou pela celeridade na conclusão no relatório. Mas por que tanta demora? Bem, talvez a eleição que ocorreu neste final de semana seja a resposta. O chefe do Pedro Vaca estava aguardando uma nova eleição. A OEA passou por uma nova eleição recentemente e é natural que os chefes das comissões sejam trocados. Foi aí que Marco Rubio entrou em ação, para não sofrer uma nova derrota na OEA. Na última eleição, Lula resolveu enfrentar os Estados Unidos e boicotou o nome favorito de Trump, que era o chanceler do Paraguai. Agora, os Estados Unidos fizeram o dever de casa. We've nominated Rosa Maria Payá to the Inter-American Commission on Human Rights on behalf of the United States and Secretary Rubio. E Rubio conseguiu eleger nada mais, nada menos que uma cubana-americana extremamente anticomunista. Rosa Maria Payá é uma perseguida do regime comunista de Cuba e agora vai comandar a Comissão de Direitos Humanos da OEA. Pedro Vaca agora terá uma chefe anticomunista e precisa terminar o seu relatório sobre o que está acontecendo no Brasil. No relatório anual, que é um relatório padrão que a comissão publica, ele passou muito pano para o regime brasileiro. Então fica a dúvida, agora que sua chefe é diretamente ligada a Marco Rubio, o teor será o mesmo? Deixe nos comentários a sua opinião. O fato é que a escolha de Rosa Payá foi lamentada pela esquerda. Estão chamando-a de mercenária cubana. Bem, acho que deu para entender o estrago que isso faz nos planos da esquerda na América Latina. A escolha de Marco Rubio para ser secretário de Estado já diz muito sobre o plano de Trump para o nosso continente. Essa escolha faz parte de uma nova política de Estado, uma política que coloca a América Latina como prioridade dos Estados Unidos na luta contra a China. Um exemplo muito recente dessa mudança de política de Estado foi a própria guerra de 12 dias entre Israel e Irã. Trump fez todo o esforço do mundo para proteger seu aliado, mas, ao mesmo tempo, não escalar o conflito. Isso se deve a essa mudança de prioridade, que deixa um pouco o Oriente Médio de lado e passa a olhar para uma outra zona do planeta. Você precisa enxergar o todo, e não as camadas. A luta principal dos Estados Unidos é contra a China, e toda a preparação para esse conflito passa por mudanças de como os Estados Unidos encaram o mundo. Isso é visto na postura com a Europa e o Oriente Médio. A América Latina foi negligenciada por décadas, e isso permitiu que fôssemos um parque de diversões do Foro de São Paulo. Isso colocou os Estados Unidos num estado vulnerável. Nós vimos isso no Canal do Panamá, que logo nos primeiros dias foi alvo de intensas medidas diplomáticas dos Estados Unidos. Eles conseguiram expulsar as empresas chinesas que controlavam o canal. Vale lembrar que Trump cogitou o uso militar para retomar o canal, caso isso não fosse feito. Onde eu quero chegar com isso tudo? Eu quero falar diretamente com você que fica cético sobre uma benevolência dos Estados Unidos em assuntos que envolvam Moraes, por exemplo. Sancionar Moraes ou agir nos bastidores contra o regime brasileiro não é algo para ajudar Bolsonaro ou nos defender da opressão globalista que impera através do STF. Essas coisas são um efeito colateral. Naturalmente, Bolsonaro será ajudado. Naturalmente, o povo brasileiro que luta por liberdade será ajudado. Mas não por misericórdia, e sim porque isso é vital para os Estados Unidos frente à China. Se os Estados Unidos se derem ao luxo de ignorarem o Brasil, eles serão prejudicados lá na frente, tanto em termos comerciais quanto em termos militares, pois não podemos descartar que esse conflito com a China chegue a algo realmente intenso. Com o regime que está no poder hoje no Brasil, a China conseguirá até mesmo criar bases militares no Brasil por questões estratégicas. O fato dos Estados Unidos se esforçarem para escolher uma chefe de comissão da OEA mostra que eles estão levando a América Latina a sério. Mas, como vimos recentemente, toda hora surge algo extraordinário para atrapalhar essa nova política de Estado.
Porém, a equipe de Trump tem conseguido amarrar todas as pontas, não criar novas guerras e, desta forma, se manter firme nesse novo propósito de nação. Então, quando se fala de sanções, não há do que duvidar. A questão é que existe um jogo muito maior e Moraes e o Brasil é uma etapa desse jogo maior contra a China. As coisas vão acontecendo no seu tempo e parece que agora já é tempo de sair esse relatório do Pedro Vaca. Relatório, inclusive, que em termos da Magnitsky não muda nada. Esse relatório do Vaca serviria mais como um bônus contra o regime brasileiro do que como algo realmente importante para a sanção principal. No Brasil existe algum esforço para uma resistência interna, mas muito aquém do necessário para enfrentar o sistema que está no comando. Hugo Mota até tem feito algumas declarações contra Lula. Teve as decisões que derrubaram o IOF e agora surge um movimento pelo impeachment de Flávio Dino. Os parlamentares estão muito acuados com a investigação sobre o desvio de emendas e, para se defender dos avanços, eles passaram a cogitar internamente o impeachment do Flávio Dino. Agora você vê como é o Brasil. O povo está há anos pedindo impeachment de ministros do STF por diversos motivos realmente justos. Mas no final das contas, o primeiro impeachment de ministro do STF da história do Brasil pode acontecer como forma de proteção ao roubo de emendas. São coisas que só acontecem no Brasil. Dentro desse contexto de um pequeno enfrentamento desse Congresso, existe também uma nova lei de anistia que está sendo apoiada pelo próprio Hugo Mota. A expectativa é que esse assunto venha à tona nas próximas 2 semanas.